A paz do Senhor, meus amados irmãos. Sejam bem-vindos ao meu canal Resgatados por Cristo. Eu sou a Lucelena e me sinto muito feliz por estar mais uma vez sobre a graça do Senhor aqui com você, para juntos estarmos mais uma vez analisando as Escrituras para descobrirmos o que o Senhor tem para falar conosco através de cada palavra. O que essa palavra tão maravilhosa tem para nos ensinar, tem para nos falar em nossos corações. Por isso, meus amados, quero agradecer desde já aos que já estão inscritos e continuo pedindo, compartilhem meus vídeos, curtam e para que eu possa ter uma ajuda de vocês para divulgar cada vez mais essa palavra maravilhosa que todo dia o Senhor fala conosco através de cada letra dessa. De cada versículo desse, o Senhor tem nos deixado o amor, Ele tem nos deixado uma maneira de estarmos diretamente falando com Ele, diretamente conhecendo Ele através das Escrituras. Por isso, meus amados, eu agradeço a cada um e vamos dar início, aqui à nossa leitura bíblica, que diz assim: eu escolhi aqui o livro de Marcos, livro de São Marcos, capítulo 4, versículo 35 e diante, que fala sobre Jesus ter acalmado a tempestade. Versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levantaram-no consigo assim como estava no barco. Havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. E ele disse-lhes: Por que sois tão temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito, e diziam uns aos outros: Que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, que palavra maravilhosa, Deus tem falado conosco através dessa palavra tão pequena. São apenas seis versículos, mas dentro desses 6 versículos nós vemos a grandeza de Deus. A partir daquele momento que Jesus estava ali naquele barco, em que os discípulos entravam e aquela tempestade se iniciou, eles ficaram temerosos, eles ali ficaram tremendo, eles ali ficaram com medo, porque o barco, eu acredito que por ser um barco de pesca, aquele barco era pequeno, ele já estava se enchendo, d'água e ali eles tiveram medo daquela tempestade. A palavra de Deus hoje nos ensina o quê? Que aonde Deus está, por mais grande que esteja a tempestade, jamais nós devemos nos abalar. A palavra de Deus hoje está falando ao nosso coração, meu amado, que a partir do momento em que nós entramos no barco, em que Jesus está, tudo pode se acalmar. Por mais que a tempestade esteja tremenda, mas aonde o Senhor está, nós não devemos temer tribulações, nós não devemos temer quando as coisas estão cada vez mais se levantando sobre as nossas vidas. Porque apesar que tudo já esteja chegando, parecendo estar chegando ao fim, o Senhor Jesus, Ele é conosco. O Senhor Jesus, Ele está no barco com a gente. Ele está diante do problema. Aqui no versículo 38, diz que eles acordaram, ele estava dormindo. Se ele estava dormindo, ele estava em silêncio. Meus amados, a partir do momento em que nós estamos num problema, em que o Senhor, Ele se cala, não quer dizer que Ele não esteja vendo. Não quer dizer que Ele não esteja presente. Pelo contrário, Ele está ali, mas Ele está em silêncio, porque Ele está trabalhando. Mesmo em silêncio, o Senhor, Ele trabalha por ti. Ele ali, Ele quer ver até onde vai a tua fé.
até onde tu clama, até onde tu vai chegar e pedir. Meus amados, a tribulação, ela pode vir, os problemas, eles podem vir de cheio sobre as nossas vidas. Eles podem vir, como aqui a palavra fala, já estava enchendo o barco a ponto de ir a pique, mas o Senhor Jesus, ele estava no barco, meus amados. E é isso que a palavra de Deus, ela nos ensina hoje, que a partir do momento em que tu se coloca na presença do Senhor, mesmo que ele esteja em silêncio, não quer dizer que ele não está trabalhando. Ali Deus estava descansando de um longo dia de trabalho, mas ele estava dentro do barco. Ele estava ali dentro daquele barco, e no momento em que os discípulos clamaram: Senhor, Senhor, tu não se preocupa que nós venhamos a perecer? Ele imediatamente, o versículo 39 diz, ele se levantou-se e repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, te aquieta. E é isso que Deus nos fala hoje. A paz se aquietou-se naquele mar. Assim como aquela paz chegou naquele mar, a paz vai chegar na tua vida. A paz vai chegar sobre o teu problema. Por quê? Porque o Senhor, ele se levanta a partir do momento que tu clama. Meu amado, confia no Senhor. O Senhor, ele está no barco de nossas vidas. O Senhor, ele está a todo momento se levantando e repreendendo todo tipo de manifestação maligna que venha se levantar sobre a tua vida. Ali era tempestade, na tua vida é problema, as doenças, as dívidas, mas a partir do momento que os discípulos se levantam e chamam, o Senhor, ele se levanta e repreendeu aquela tempestade. E é isso que o Senhor espera de nós, que nós venhamos a clamar, a chamar, porque o Senhor, ele se levanta em todo momento em que nós o clamamos, em que nós nos colocamos diante dele. Mas também tem esse ponto. Ali naquele momento eles estavam com medo. Mesmo com o Senhor Jesus no barco, eles estavam com medo. E é isso que a palavra de Deus também nos fala. Quando nós estamos num lugar onde nós estamos com um propósito, em qualquer circunstância da nossa vida em que nós estamos e nós confiamos que estamos com Jesus, nós não devemos temer. Nós não devemos ter medo do que está acontecendo ao nosso redor, porque o Senhor Jesus, ele é conosco. É isso que a palavra fala comigo, é isso que a palavra te diz, fala contigo hoje. A partir do momento em que você está com Deus, pode se levantar o que se levantar, vai cair, vai cessar. Porque o Jesus, o meu Jesus, quando ele se levanta para vencer. Ele se levanta para te fazer vencedor, para te acalmar em meio à tempestade, para te acalmar em meio a tristezas, às dificuldades. É isso que o Senhor, ele me diz, e ele fala contigo hoje nesse ponto. Confia em mim, porque eu estou no barco contigo. O Senhor Jesus, ele está no barco e ele se levanta. E quando ele se levanta para acalmar a tempestade. Confia. Confia que o Senhor, ele é conosco a todo momento. Por mais que o barco esteja se enchendo, por mais que a tempestade esteja bravia, mas a partir do momento em que estamos com Deus, nós não perecemos, porque ele se levanta e acalma a tempestade. Amado, confia no Senhor. Entrega teus caminhos, a tua vida na mão do Senhor. E por mais que as dificuldades, as tempestades estejam trouxendo mediante a tua vida, coloca os teus caminhos, coloca o teu pensamento,
te apresenta, se chegue na presença de Deus e chama Ele. Chama Ele que Ele vai se levantar pelo teu propósito, pela tua vida. O teu barco não vai perecer, a tua vida não vai perecer, porque o Senhor, Ele está contigo, aleluia! O Senhor, Ele é contigo em meio à tempestade. É isso que o Senhor, Ele te fala nesse momento, nesse minuto. Clama ao Senhor e Ele se levantará e acalmar a tempestade. Meu Senhor, aleluia, Deus, Ele ama todos aqueles que a Ele se submete. Às vezes a gente diz, Senhor, não aguento mais, a tempestade está grande demais, os problemas estão grandes demais, mas se Ele está calado, pode ter certeza, mesmo em silêncio, Ele está trabalhando. E quando Ele se levantar, Ele vai se levantar para te fazer vencedor, para não te deixar morrer. É isso, meus amados, a palavra de Deus, ela está todos os dias mostrando a direção, mostrando qual é o caminho. E não esquece, coloca Deus no propósito da tua vida, que no momento que tu bota Ele num propósito e mediante aos teus problemas, tempestade nenhuma vai te derrubar. A palavra de Deus é o que Ele fala comigo hoje, é o que Ele quer te dizer hoje. Calma, clama, e eu estou no barco contigo. Diante da minha presença nada é maior. O Senhor Jesus, Ele te ama e Ele quer falar ao teu coração. Ele quer que tu se entregue à presença dEle e coloque Ele como teu amigo, como teu intercessor. Amém, meus amados? Que Deus fique contigo hoje, que te fortaleça, que te dê graça e que tu confie cada momento da tua vida nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Continue comigo em todos os vídeos, me ajude, porque assim como você precisa, eu ainda preciso muito mais, porque falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus não é fácil. Não é fácil. Mas Deus é comigo, Deus é contigo e Ele se levanta todo momento em que clamamos a Ele. Amém, meus amados? Fique com Deus, que Deus te dê graça, te fortaleça e te dê mais e mais confiança nele, que é isso que Ele busca de nós, que nós venhamos a ser amigos, confidentes dele a todo momento. A paz do Senhor, meus amados, e eu peço, compartilhe e me ajude, e que peça a Deus graça pela minha vida, porque sou merecedora. A paz do Senhor a todos, muito obrigada, que o Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém.